Oi, gente, tudo bem? Já vou adiantar que esse vídeo não tá sendo um vídeo nada fácil de fazer, mas eu já tô com ele em mente há muito tempo, eu tô querendo falar sobre isso mais abertamente há muito tempo, inclusive já comentei aqui, já falei várias vezes nos stories, enfim. Para quem tá vendo no YouTube, eu tenho Instagram, que é esse aqui, e lá no Instagram eu já falei várias vezes que sim, eu sou uma pessoa que vive com depressão. Eu tenho depressão. E é difícil falar em vídeo porque é muito íntimo, sabe? Mas eu resolvi falar dessa forma porque eu leio, acompanho muita coisa sobre isso, recebo mensagens de outras pessoas também que convivem com isso, que sofrem, né, dessa mesma doença, porque depressão é uma doença, para quem não sabe, né? Então, já vou começar falando desse ponto. Depressão é uma doença. Mas muita gente não entende, não vê dessa forma, e por isso é tão difícil, inclusive pra gente que convive com a doença, porque até você ser diagnosticado, até você saber que é isso, também é muito difícil lidar. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre como é conviver com depressão, o que é ter depressão. Quando vocês escutam essa palavra, o que vem na mente de vocês? O que vocês pensam? Vou dizer por mim. Eu sempre, quando ouvia falar em fulano tem depressão, ou ouvia alguma coisa sobre depressão, eu sempre visualizava, imaginava aquela pessoa que vive triste, que vive chorando, que aparentemente a gente olha e vê uma pessoa triste, vê uma pessoa mal. Mas descobri, né, sendo uma pessoa com depressão, eu descobri que não é isso. Não é bem assim. A gente tem momentos ruins, sim. A gente tem umas fases que eu chamo uma fase do quarto escuro, que a gente tem dias, tem aqueles momentos que realmente você não quer nada, que ou você chora ou você simplesmente está triste, e é uma tristeza profunda, uma tristeza que você não encontra explicação. Então, me dando como exemplo, a fase que eu estou passando. Eu, neste último ano, né, 2019, foi ano do meu casamento e tudo, teve vários momentos felizes, e isso é uma coisa muito importante da gente pontuar aqui também. Que não é porque uma pessoa tem depressão que a vida dela no inferno é horrível sempre. Não, a gente é feliz, a gente tem momentos muito felizes, sim, mas a doença é uma gangorra, sabe? Assim como tem momentos muito felizes, a gente tem momentos muito tristes. E, como eu já falei, não necessariamente tem um motivo para isso. Então, no meu caso, o que aconteceu comigo? Nesse último ano eu falei várias vezes, né, sobre ter isso. Acho que mais ou menos há um ano atrás eu fiz uma postagem que eu fiquei um tempo fora das redes sociais porque eu estava bem mal, eu tive um gatilho que me deixou bem mal e eu precisei me isolar um tempo. Só que eu não me cuidei no decorrer desse ano. Eu voltei, depois de um tempo, quando eu já estava me sentindo melhor, eu voltei para as redes sociais, voltei a trabalhar, tudo mais. Várias coisas boas aconteceram no meu ano. Não vou dizer que meu ano não foi bom, não é isso. E só que eu fui empurrando com a barriga. Isso é um dos meus maiores problemas. Acredito que outras pessoas que convivem com essa doença passem por isso também. Eu não especifiquei, só abrindo um parênteses aqui. Eu tô no quarto do Theo e o Theo tá aqui do lado no meu quarto vendo desenho. Então, se vocês estão ouvindo algum barulhinho, musiquinha, ou se escutarem ele falando, é isso, tá? Fecha parênteses, continuando. Um dos meus maiores problemas é, mesmo sabendo da doença, eu tento ignorar. E o ano passado eu fiz muito isso, porque era um ano importante pra minha vida, era o ano do meu casamento, uma coisa que eu estava desejando, planejando há tanto tempo, sabe? Então eu não queria deixar estragar. E aí eu focava nisso. Todo momento que eu me sentia mal, que eu sentia alguma coisa e sentia que era, talvez, vamos colocar assim, uma crise, eu não sei nem se é correto falar desse jeito, mas uma crise depressiva, eu tentava ignorar. Eu botava na minha cabeça, não, eu não posso estar assim, sabe? Eu não posso deixar isso me dominar, porque, olha, eu vou casar. Ou então, tá acontecendo tal coisa muito boa, aconteceram várias coisas bem legais em 2019. Então, eu focava nessas coisas e não deixava a doença me dominar. Funcionava? Não sei. Talvez sim. Momentaneamente, sim. Eu conseguia passar por cima daquele sentimento, daquele momento que eu estava mal e seguir a vida.
Só que cada vez mais eu tô percebendo que essa não é a melhor maneira. Eu preciso me tratar sim. E mais importante de tudo, eu preciso de ajuda. E eu preciso entender que eu tenho que pedir ajuda. Eu não consigo resolver isso sozinha. E isso é uma das coisas mais difíceis pra gente que tem essa doença. Então, volto a falar. Se você visualiza uma pessoa depressiva como aquela pessoa triste, lê do engano. Não necessariamente a gente mostra tristeza o tempo todo. E isso também é bem ruim, porque a gente coloca um sorriso na cara, sabe? Meu exemplo. Eu tento sempre passar, quem me acompanha no Instagram, eu não, apesar de eu ter falado bastante sobre isso, eu não fico mostrando sempre quando eu tô mal. Eu tento aparecer feliz, e eu nem tô falando de estar arrumada, maquiada, nem nada disso, como hoje no caso estou aqui, né? Bem natural. Mas de mostrar, sabe, que tô feliz. A vida da rede social, muita gente fala isso, não... Sou só mais uma falando isso, mas é a grande verdade. A vida da rede social é uma porcentagem muito pequena da nossa vida real. Muito, muito, muito pequena mesmo. Então, o que vocês veem aqui não necessariamente é o que eu estou vivendo agora. Eu passei por um ano muito bom, onde eu realizei coisas, realizei sonhos e fui muito feliz, sim. Mas eu tenho depressão e tive vários momentos de fundo do poço ou do quarto escuro, como eu falei. E ultimamente, né, nos últimos dias, no decorrer dos últimos dias, tem estado bem difícil mesmo. E foi o momento que eu, graças a Deus, consegui olhar e eu preciso de ajuda. E consegui pedir socorro e sentar e conversar com meu marido e conversar com a família e dizer: não tá dando mais, sabe? Eu preciso de ajuda. E se você que tá aí do outro lado tá passando por um momento assim, eu sei que é difícil, mas peça ajuda. Não fica sozinho. Você não tá sozinho, nunca. E sempre tem uma luz. Eu já compartilhei também aqui algumas formas de pedir ajuda, de tentar se tratar, de procurar tratamento, inclusive, porque eu sei que fazer terapia, fazer acompanhamento psiquiátrico, psicológico, enfim, não é uma coisa barata, não é uma coisa que todo mundo possa. Inclusive, eu empurrei tanto com a barriga, principalmente por isso. O ano passado, mais ainda, porque eu pensava, eu não posso gastar com isso, sabe? Eu tenho um propósito, que era o propósito do meu casamento, e eu não posso gastar dinheiro com outra coisa, porque eu preciso de dinheiro para isso. E aí eu deixei de lado, inclusive, a minha saúde. E agora eu tô percebendo que não. Eu teria que ter me colocado em primeiro lugar. Porque os momentos de fundo do poço são bem pesados. E eu tenho que dizer que eu tive sorte de ter conseguido sair deles. E mais sorte ainda de ter conseguido olhar para mim, ver que eu precisava de ajuda e pedir ajuda. Porque senão poderiam ter acontecido coisas bem piores. Então, o meu intuito com esse vídeo aqui é ajudar uma pessoa que seja. Se eu ajudar uma pessoa, já ganhei tudo. A entender que você não está sozinha ou sozinho. Tem várias formas a gente se ajudar. E ainda me dando como exemplo, eu descobri, apesar de já ter falado várias vezes aqui sobre o CVV, tá aqui, eu nunca tinha tentado, nunca tinha procurado, porque eu pensava, o CVV é o Centro de Valorização da Vida. Eu pensava que, se eu tentar falar, fazer alguma coisa ali, eu vou precisar ligar para falar com alguém. E eu tenho pânico de falar no telefone. Eu até nem sei, mas acredito que talvez isso tenha a ver com a minha depressão, talvez uma ansiedade, não sei dizer. Mas falar no telefone é uma coisa bem difícil para mim, bem complicada. Eu tenho pânico mesmo. E aí eu pensava, não, eu não posso tentar falar, tentar resolver dessa forma, porque eu vou ter que ligar. Até para ligar, para marcar uma consulta com um especialista, por exemplo, é muito difícil para mim. E aí eu não conseguia. Até que eu resolvi
num dia eu tava muito mal. No primeiro dia, na verdade, que eu percebi que eu precisava pedir ajuda. Não dava para empurrar mais, não dava para deixar passar mais. Eu lembrei do CVV e resolvi pesquisar. E aí eu descobri no site que eles também têm atendimento por chat. E aí foi a luz no fim do túnel que eu tava precisando, que eu tava procurando. Por isso que eu afirmo, sempre tem uma luz. Não desista, você nunca tá sozinho. Sempre tem um caminho. E até para você, que talvez seja como eu, não consegue falar com alguém, você consegue conversar por chat, anonimamente. E não tem ninguém melhor para indicar esse serviço do que eu mesma que usei e sei que ajuda, que talvez aquele dia, sabe, que eu pedi aquela ajuda ali, que eu conversei com uma pessoa pelo chat, talvez tenha salvado a minha vida. Nem sei, sabe? Porque quando a gente cai no poço, quando a gente tá bem lá no fundo, que acha que não tem saída nenhuma, e você encontra uma luz, não tem explicação. Foi naquele momento que eu pedi a minha primeira ajuda, que foi primordial para continuar aqui, e que eu percebi que eu tinha que falar principalmente com as pessoas que estão próximas a mim, porque às vezes as pessoas mais próximas são as que menos percebem. Aí, só um minuto. Precisei me recompor porque tava ruim, até meu óculos estava embaçado. Mas, continuando, às vezes as pessoas que estão mais próximas da gente são as que menos percebem que a gente está precisando de um socorro. Então, tem muita campanha, tem muito lugar falando sobre isso, muitas pessoas falando sobre isso, porque é verdade, realmente tem uma saída, sim. Você não precisa lidar com isso sozinho, porque você não está sozinho, acredita. Eu estou aqui como exemplo para dizer, tem uma saída, tem uma luz. Então, se você não tem qualquer outra pessoa para conversar, se você não tem um apoio, procure o CVV, seja por e-mail, por chat, por ligação. E também tem outros canais que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, outros lugares aqui em Porto Alegre de atendimento de baixo custo, para quem não tem condições mesmo, porque infelizmente é o fato, mas eu acho que terapia, esse tipo de tratamento e atendimento a gente tinha que ter assim, né, em grande escala pelo SUS, para todo mundo ter acesso. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas é isso. Esse vídeo foi um desabafo muito difícil de fazer. Eu tô aqui gravando também e nem sei se vou postar. Se vocês estão assistindo esse vídeo agora, me deem parabéns, porque isso foi uma grande vitória. Eu não sei se vou conseguir postar, mas eu vou tentar. E vou tentar postar assim, sem muita edição, sem nada mesmo. Tipo, sentei aqui na frente do celular, tô gravando e vou postar do jeito que ficar. Mas é isso. Um beijo e vamos todos ficar bem.